Olá, nós somos o grupo 7 e nós vamos falar hoje sobre os bens. Bom, se tratando dos termos, sempre houve uma espécie de confusão entre os autores. Então, o que acontecia era que cada doutrinador dizia uma coisa. Mas, segundo Flávio Tartucci, a concepção de que ele mais aceita é de que a coisa seria gênero e o bem seria espécie. Dizia ele, coisa é tudo que existe objetivamente, com exclusão do homem. Já os bens são coisas que, por serem úteis e raras, são suscetíveis de apropriação e contêm valor econômico. E aí nós entramos na questão de que todos os bens são coisas, mas porém nem todas as coisas são bens. Então, basicamente, para ter uma diferença, coisas é tudo que não é humano e bens é tudo aquilo que tem algum valor econômico. Porém, atualmente, o Código Civil de 2002, ele utiliza apenas a expressão de bens. Bom, e sobre a situação dos animais, dentro do direito privado, eles são enquadrados como coisas. Porém, tramita dois projetos de lei. O projeto de lei 351 de 2015 pretende introduzir uma regra no artigo 82 do Código Civil e estabelecer que os animais não são coisas, remetendo seu tratamento para uma legislação específica. Já o projeto de lei da Câmara de número 27 de 2018 almeja incluir um dispositivo na lei de 9.605 de 98, estabelecendo que os animais não humanos possuem natureza sui generis e são sujeitos de direitos despersonificados, dos quais devem gozar em caso de violação obter tutela jurisdicional, vedado seu tratamento como coisa. Na jurisprudência, é possível a gente encontrar decisões que aplicam nas ações de divórcio as mesmas regras previstas para a guarda de filhos, por analogia, para os animais de estimação. Eu vou falar da tangibilidade e da mobilidade. Os bens tangíveis são bens que podem ser tocados, como, por exemplo, carro, camisetas. Já os bens intangíveis são bens intocáveis, apenas com existência jurídica. Não é um bem que pessoa humana consegue tocar, como, por exemplo, marcas, software e direitos autorais, daí por diante. Já os bens móveis são tudo aquilo que se locomove, né? No artigo 82 diz que são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Ou seja, é como um carro também, né? Um carro, ele se locomove, ele é um bem que se move. Diferente, né, dos bens imóveis, né, que são, de acordo com o artigo 79, são bens imóveis o solo e tudo que se lhe incorporar natural ou artificialmente. Natural, no caso, seria uma árvore. Uma árvore é um bem imóvel natural. É diferente da casa, que também é um bem imóvel, mas artificial, né? Olá, eu vou falar da classificação dos bens de acordo com a sua divisibilidade. Os bens divisíveis são aqueles que podem se dividir, ou seja, se fracionar, sem que altere a sua substância. E temos os bens indivisíveis, são aqueles que são impossibilitados de serem fracionados, devido à sua natureza e seu caráter econômico. Agora eu vou falar sobre a classificação dos bens de acordo com a sua individualidade, né? Temos os bens singulares, que quando analisados com a sua individualidade, de maneira autônoma, independente dos demais membros. Dando continuidade, falando um pouco mais sobre os bens acessórios. Dentro deles encontram-se os frutos, que são toda a utilidade que um bem produz de forma periódica e sem alterar sua substância principal. E, embora eles sejam bens acessórios, quando são objetos de uma relação jurídica, eles são considerados independentes do bem principal.
Além dos frutos, temos também os produtos, que são todas as utilidades que se retiram da coisa, desfalcando a sua substância e diminuindo a sua quantidade, ou seja, eles não se reproduzem periodicamente. Além disso, temos também a benfeitoria, que é toda espécie de despesa ou melhoramento realizado em um bem. E dentro da benfeitoria temos 3 grupos, que é a benfeitoria necessária, que ela tem por fim conservar ou evitar que um bem se deteriore. Temos a benfeitoria útil, que tem por objetivo aumentar ou facilitar o uso de um bem. E a benfeitoria voluptuária, que ela visa dar mais comodidade, e ela não aumenta o uso habitual de um bem. Temos também as pertenças. As pertenças são bens que não constituem partes integrantes e são destinadas de modo duradouro ao uso, ao serviço e ao afrouxeamento do outro. E como exemplos, a decoração de uma residência. Os bens, eles também podem ser classificados quanto à sua titularidade. E dentro dessa divisão nós temos os bens públicos e os bens particulares. O Código Civil define os bens públicos, que são bens de domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, como as propriedades da União, do Estado e dos municípios. E quanto aos bens particulares, eles apenas definem que são aqueles que não pertencem aos bens públicos, ou seja, todos os outros. E é isso, pessoal. Muito obrigada.